Era uma noite fria, dessas que parecem carregar um silêncio pesado, capaz de incomodar até quem está acostumado com a solidão. O vento assoviava entre os prédios altos e fazia balançar os galhos secos das árvores que margeavam a calçada. Rodrigo caminhava sozinho, apressado, com as mãos enterradas nos bolsos do casaco surrado. O dia de trabalho havia sido cansativo e tudo o que ele queria era chegar em casa, deitar no sofá e esquecer do mundo. Mas, naquela noite, o destino tinha outros planos para ele. Enquanto avançava pela rua quase deserta, Rodrigo passou por um beco escuro. Foi nesse instante que algo fez seu coração disparar. Ele parou, respirou fundo e olhou em volta. No começo pensou ter imaginado. Mas não, ali estava de novo. Um som suave, frágil, quase sufocado pelo barulho do vento. Rodrigo franziu a testa tentando distinguir. Era um choro baixo, irregular, que parecia pedir socorro. Ele olhou mais atentamente e percebeu que o som vinha de perto das latas de lixo encostadas ao muro. Será que... murmurou para si mesmo, já sentindo a respiração acelerar. A cada passo em direção às latas, o som ficava mais claro, mais doloroso de ouvir. Não era o choro de um gato, como ele queria acreditar para se tranquilizar. Não era o miado de um animal ferido. Era um choro humano, pequeno, frágil. O coração de Rodrigo começou a bater forte no peito. Quando se aproximou mais, afastou uma das latas com cuidado e, por trás dela, notou um saco preto, parcialmente aberto, de onde o som vinha. Seu estômago revirou. Ele puxou o saco com as mãos trêmulas e a cena que surgiu diante dele o deixou sem ar. Dentro do saco, envolto em um pedaço de cobertor sujo e úmido, estava um bebê. Minúsculo, de pele enrugada e rosada, o rosto manchado de lágrimas. Os olhinhos fechados se apertavam a cada soluço e os bracinhos se moviam fracos, como se lutassem para agarrar a vida que quase lhe havia sido tirada. Rodrigo engoliu em seco. Por um instante sentiu o chão sumir debaixo dos seus pés. — Meu Deus! Sussurrou incrédulo, ajoelhando-se ao lado do saco. Quem faria uma coisa dessas? Ele estendeu os braços hesitante, como se temesse machucar aquela criatura tão frágil. Ao pegar o bebê no colo, sentiu a leveza dele, a pele fria, a respiração rápida. Rodrigo ficou paralisado, sem saber o que fazer. O choro ecoava em seus ouvidos como um pedido desesperado. — Shhh, calma, calma, pequeno, eu tô aqui, murmurou tentando acalmar a criança. Mas a verdade é que quem precisava se acalmar era ele mesmo. Olhou para os lados, esperando encontrar alguém escondido, uma mãe ali pendida, um vizinho curioso, qualquer coisa, mas a rua estava deserta. Apenas o vento e o barulho distante de um carro passando ao longe. Rodrigo sentiu o peito se apertar. Ele precisava agir rápido. O bebê tremia nos seus braços e cada segundo parecia fazer diferença. Sem pensar muito, correu até onde seu carro estava estacionado, a alguns metros à frente. Colocou o bebê no banco do passageiro e tirou o próprio casaco, envolvendo-o com cuidado. As mãozinhas pequenas se mexiam devagar, e Rodrigo quase chorou de desespero. Ele ligou o carro com pressa, o coração batendo tão alto que parecia ecoar dentro do veículo. Enquanto acelerava rumo ao hospital mais próximo, lançava olhares rápidos pelo retrovisor, checando se a criança ainda respirava. — Fica comigo, por favor. Não desiste! Sussurrava entre os dentes. Cada choro abafado era como uma faca em seu coração. Rodrigo não tinha filhos, nunca tinha segurado um bebê tão pequeno, e a sensação de responsabilidade caía sobre ele como uma avalanche. A cidade parecia maior naquela noite. Os semáforos demoravam, as ruas pareciam se estender mais do que o normal. Cada minuto parecia um tormento. Quando finalmente avistou as luzes do hospital, uma onda de alívio tomou conta do seu corpo. Ele estacionou de qualquer jeito e correu até a entrada, com o bebê apertado contra o peito. — Ajuda! Gritou, atravessando as portas de vidro automáticas. — Por favor, alguém me ajuda! 2 enfermeiras correram em sua direção. Os olhos dela se arregalaram ao ver a cena. — É um bebê! Exclamou uma delas. — Rápido, levem para a sala de emergência! Rodrigo entregou a criança com cuidado, mas seu coração se apertou ao sentir os bracinhos se afastarem dos seus. Ficou parado, sem saber o que fazer, vendo a equipe médica desaparecer em um corredor iluminado.
O silêncio que ficou em volta foi quase insuportável. Rodrigo passou a mão pelo rosto, respirando fundo, tentando acreditar no que havia acontecido. Em questão de minutos, sua vida tinha mudado completamente. Um segurança se aproximou pedindo os seus dados. Uma médica veio logo em seguida, fazendo perguntas rápidas. Onde ele tinha encontrado a criança, em que condições, se havia visto alguém suspeito. Rodrigo respondeu tudo, ainda atordoado. Horas depois, sentado em uma cadeira de plástico no corredor frio do hospital, ele não conseguia tirar da cabeça a imagem do bebê dentro daquele saco de lixo. A pergunta martelava sem parar. Quem poderia abandonar uma vida tão inocente daquele jeito? E por quê? Rodrigo não sabia, mas aquela não seria a última vez que veria aquele bebê. A partir daquela noite, seus destinos estavam entrelaçados para sempre. O relógio da recepção do hospital marcava quase 2 da manhã. Rodrigo ainda estava sentado na mesma cadeira de plástico duro, com os cotovelos apoiados nos joelhos e as mãos entrelaçadas, como se estivesse em oração. A cena não saía da sua cabeça. O saco de lixo, o choro fraco, a pele fria do bebê. Aquilo parecia um pesadelo, mas não era. Ele estava ali, vivendo cada segundo, esperando notícias. Uma enfermeira surgiu no corredor. Rodrigo se levantou imediatamente, o coração acelerado. "Como ele está?" perguntou com a voz falhando. Ela sorriu de leve, tentando transmitir calma. "O bebê está estável agora. Estava desidratado, com sinais de hipotermia, mas chegamos a tempo. Ele vai ficar sob observação nas próximas horas." Rodrigo sentiu uma onda de alívio percorrer seu corpo, mas não conseguiu relaxar. Ele vai sobreviver?" "Sim", respondeu a enfermeira. "Graças a você. Se não tivesse encontrado essa criança, provavelmente não teria resistido até o amanhecer." As palavras ecoaram como um soco. Rodrigo abaixou a cabeça, respirando fundo, tentando absorver a gravidade daquilo. Ele tinha literalmente salvado uma vida. Mas junto com o alívio, nasceu uma sensação ainda mais forte, a de que agora tinha uma responsabilidade. Minutos depois, uma assistente social apareceu para conversar com ele. Era uma mulher de olhar firme, que segurava uma prancheta com várias folhas. "Senhor Rodrigo, não é comum encontrar um bebê nessas circunstâncias. Precisamos registrar seu depoimento com detalhes. O que exatamente aconteceu?" Rodrigo contou tudo: o som estranho, o saco de lixo, o estado em que encontrou o bebê. A cada frase percebia o olhar da assistente se estreitar, como se estivesse tentando montar um quebra-cabeça. Quando terminou, ela respirou fundo e disse: "A polícia já foi acionada. Esse caso precisa ser investigado. É possível que a mãe da criança esteja em perigo, ou que haja algo maior por trás disso." Rodrigo assentiu em silêncio, mas por dentro estava em conflito. Não conseguia parar de pensar naquela criança. Quem era ela? De onde tinha vindo? Por que fora abandonada? Ele sentia que não poderia simplesmente ir para casa e esquecer aquela noite. Depois de algumas horas, já quase amanhecendo, a mesma enfermeira que lhe dera notícias voltou. "O bebê vai passar a noite no berçário. Quer vê-lo?" Rodrigo hesitou. Parte dele queria fugir, voltar à sua rotina, apagar aquela noite da memória, mas seus pés o levaram quase automaticamente pelo corredor iluminado. Quando entrou no berçário, seus olhos se fixaram imediatamente na pequena incubadora. Ali estava o bebê, enrolado em um cobertor limpo, respirando tranquilamente. O contraste com a cena do lixo era brutal. Ele se aproximou do vidro e encostou a mão. "Ei, pequeno", murmurou. "Você nem imagina, mas já lutou muito hoje." O bebê abriu os olhos por um breve instante, como se respondesse à voz que o havia carregado até ali. Rodrigo sentiu um nó na garganta. Ficou alguns minutos parado, observando cada detalhe, as mãos minúsculas, os cílios curtos, a respiração delicada. Era impossível não sentir uma conexão. De repente, um policial entrou no berçário e chamou por ele. "Senhor Rodrigo, preciso de um minuto." Do lado de fora, o policial explicou. "Encontramos alguns rastros de sangue perto do beco onde o senhor achou a criança. Pode ser da mãe. Estamos verificando câmeras de segurança da região. O senhor pode ser chamado a depor novamente." Rodrigo concordou, mas sua mente estava distante. Ele queria respostas, mas mais do que isso, queria garantir que o bebê estivesse seguro. Quando finalmente saiu do hospital, o sol já despontava no horizonte. O cansaço era imenso, mas a sensação de vazio era ainda maior. Naquela manhã, deitado em sua cama, Rodrigo não conseguiu dormir. O choro do bebê parecia ecoar em seus ouvidos.
As imagens da noite anterior vinham à sua mente como um filme sem fim. Ele fechava os olhos e via o saco de lixo. Abri-los não ajudava, porque então lembrava da fragilidade da criança na incubadora. No dia seguinte, não resistiu. Voltou ao hospital. Encontrou a mesma enfermeira que sorriu ao vê-lo. Ele está bem melhor. Quer vê-lo de novo? Rodrigo entrou no berçário com o coração disparado. Desta vez, o bebê estava acordado, mexendo as perninhas sobre a manta. Ele se aproximou devagar e quando o pequeno emitiu um som parecido com um resmungo, Rodrigo riu baixinho. Você é forte, sabia? Forte demais para alguém tão pequeno. Foi neste instante que a assistente social reapareceu. Rodrigo, precisamos conversar. Ele a seguiu até uma sala reservada. Ela explicou que, enquanto a investigação não avançava, o bebê seria encaminhado ao sistema de acolhimento temporário. Mas antes disso, gostaria de saber se o senhor teria interesse em se voluntariar como família acolhedora. Rodrigo ficou sem palavras. Não estava nos seus planos. Ele morava sozinho, trabalhava o dia inteiro, mal cuidava de si mesmo. Mas a ideia de ver aquele bebê entregue a estranhos depois de tudo o que havia acontecido parecia errada. Eu preciso pensar, respondeu confuso. Naquela noite, já em casa, Rodrigo andava de um lado para o outro na sala. As palavras da assistente social ecoavam, família acolhedora. Ele nunca tinha imaginado ser pai, nem mesmo de forma temporária. Mas de alguma forma sentia que havia sido escolhido. Não era coincidência ele estar naquela rua, naquele horário. Enquanto refletia, o celular vibrou. Era uma mensagem da enfermeira. O bebê vai ser transferido amanhã cedo. Se quiser se despedir, venha antes das 9 horas. Rodrigo sentiu o peito apertar. Ele sabia que, se deixasse aquele bebê ir, passaria o resto da vida se perguntando o que aconteceu com ele. Sentou-se no sofá, cobriu o rosto com as mãos e tomou uma decisão que mudaria o seu destino para sempre. Naquela manhã, estava no hospital antes mesmo do horário marcado. A assistente social se surpreendeu ao vê-lo. Então, pensou na minha proposta? Rodrigo respirou fundo e respondeu: sim, eu quero acolhê-lo. O silêncio que se seguiu foi quebrado por um sorriso da assistente. Então, Rodrigo, prepare-se. Essa será a primeira noite de muitas. Rodrigo saiu do hospital com um novo documento nas mãos. A autorização temporária para ser a família acolhedora do bebê encontrado no lixo. O papel parecia pesado demais para o simples pedaço de papel que era. Dentro de uma mochila improvisada levava algumas fraldas, uma pequena mamadeira e um cobertor que a equipe do hospital havia lhe entregado. E nos braços, encolhido e dormindo, estava o bebê. Rodrigo mal acreditava no que estava acontecendo. Ele, que sempre vivera sozinho, agora carregava uma vida totalmente dependente de seus cuidados. No caminho de volta para casa, a responsabilidade pesava como nunca. O choro suave do bebê ecoava dentro do carro, e Rodrigo tentava dirigir sem se perder no turbilhão de pensamentos. Será que vou conseguir? E se eu não souber cuidar? E se ele adoecer? E se eu errar? As perguntas se acumulavam como nuvens escuras, mas ao olhar para o retrovisor e ver o rostinho adormecido, algo dentro dele o acalmava. Não era uma escolha simples, mas era a escolha certa. Ao chegar em casa, percebeu de imediato que não estava preparado. A sala bagunçada, a cozinha desorganizada, o quarto cheio de roupas espalhadas. Rodrigo olhou ao redor e riu nervoso. Bem-vindo ao lar, pequeno. Não é muito, mas é o que temos. Deitou o bebê sobre o sofá, improvisando um ninho com travesseiros. Sentou-se em frente a ele, observando cada movimento, cada suspiro. Era impressionante como uma vida tão pequena podia encher um espaço inteiro. Rodrigo sentiu-se vulnerável, mas ao mesmo tempo cheio de um propósito que nunca havia experimentado. Naquela primeira tarde, os desafios começaram. O bebê chorava sem parar, e Rodrigo, completamente perdido, tentava de tudo, embalava, cantava desafinado, oferecia mamadeira. Depois de algumas tentativas desajeitadas, finalmente conseguiu alimentá-lo. O som da sucção era quase um alívio, e Rodrigo sorriu cansado. Acho que estou começando a aprender. Mas a madrugada foi um verdadeiro teste. A cada 2 horas, o bebê acordava chorando. Rodrigo, que mal pregado os olhos, corria para acalmá-lo. Às 4 da manhã, exausto, segurou o pequeno nos braços e murmurou: "Você não tem ideia de como está bagunçando minha vida, mas também não faz ideia do quanto já significa para mim." No terceiro dia, recebeu a visita da assistente social. Ela observou a casa, fez anotações e perguntou como estava se adaptando.
Rodrigo, com olheiras profundas, respondeu: É difícil, mas eu tô dando um jeito. A mulher sorriu de forma profissional. É normal. Ser pai de repente não é simples, ainda mais nessas condições, mas percebo que o senhor está se esforçando. Rodrigo queria dizer que não era esforço, era necessidade, que cada vez que olhava para aquele bebê, sentia como se fosse parte dele, como se tivesse nascido para protegê-lo, mas preferiu ficar em silêncio. Na semana seguinte, a rotina começou a ganhar forma. Rodrigo já sabia distinguir o choro de fome do choro de sono, já entendia a importância de aquecer o leite na temperatura certa, de trocar fraldas com rapidez e de embalar devagar até que os olhos se fechassem. Cada pequeno aprendizado era uma vitória. Mas nem tudo eram conquistas. Uma noite, o bebê teve febre. Rodrigo entrou em pânico. Correu para o hospital, segurando-o com força, o coração disparado. A médica explicou que era apenas uma reação comum, nada grave. Mas para Rodrigo foi como atravessar um terremoto. Voltou para casa aliviado, mas ainda mais consciente da fragilidade daquela vida. Enquanto isso, a investigação policial seguia. Um detetive ligou para Rodrigo pedindo que fosse novamente à delegacia. Encontramos imagens de câmeras próximas ao beco. Há uma mulher que pode estar envolvida. Rodrigo ficou em silêncio, sentindo um frio na espinha. Parte dele queria respostas, mas outra parte temia o que descobriria. E se a mãe aparecesse e quisesse o bebê de volta? E se tudo o que ele estava vivendo fosse apenas temporário? Na delegacia, assistiu às imagens. Uma mulher, com roupas largas e capuz, caminhava pela rua na madrugada. Segurava algo nos braços. A gravação mostrava claramente o momento em que ela parou perto das latas de lixo e se abaixou. Não dava para ver o rosto, mas os movimentos eram claros. Rodrigo sentiu o estômago revirar. Acreditamos que essa seja a mãe, disse o detetive. Estamos tentando identificá-la. Rodrigo ficou calado. Parte dele sentia raiva, outra parte compaixão. O que teria levado aquela mulher a abandonar o bebê? Medo? Desespero? Maldade? Ele não sabia, mas a incerteza o corroía. Nos dias seguintes, o apego só aumentava. Rodrigo começou a chamar o bebê de Miguel, mesmo sem documentos. Miguel, repetia, embalando nos braços. Você pode ter começado no lixo, mas não vai terminar assim. Certa manhã, enquanto passeava com Miguel no colo pela varanda, Rodrigo percebeu algo diferente dentro de si. Pela primeira vez em anos, não se sentia sozinho. Aquele pequeno ser havia preenchido um vazio que ele nem sabia que existia. Mas o destino estava longe de lhe dar paz. Uma tarde chuvosa, recebeu uma ligação inesperada. Era o detetive novamente. Rodrigo, precisamos que venha até aqui. Temos novidades sobre a mãe do bebê. O coração dele disparou. Enquanto se preparava para sair, olhou para Miguel, dormindo tranquilo no berço improvisado. Acariciou o rostinho dele e murmurou: Não importa o que aconteça, eu não vou te deixar. E com essa promessa silenciosa, Rodrigo saiu de casa, sem imaginar que a partir daquele momento, sua vida entraria em um conflito muito maior do que poderia suportar. Rodrigo chegou à delegacia com passos pesados, sentindo o coração bater descompassado. Ele segurava firme a pasta com documentos que sempre levava desde que assumira a guarda provisória de Miguel, mas naquele momento nem lembrava do peso dela. O detetive Marcos o aguardava na sala de investigação. O ambiente cheirava a café forte e papel úmido, e o silêncio só aumentava a tensão. Rodrigo, sente-se, disse Marcos, indicando uma cadeira. Rodrigo obedeceu, mas a ansiedade era evidente em cada gesto. O que descobriram? O detetive respirou fundo e puxou algumas fotos. Colocou-as sobre a mesa. Eram imagens capturadas pelas câmeras de segurança em diferentes ângulos. E então, finalmente, um rosto. Uma mulher jovem, talvez não mais que 20 anos, com os olhos arregalados e o semblante exausto. Usava roupas largas, o cabelo desgrenhado caía pelo rosto. Essa é a provável mãe, explicou Marcos. O nome dela é Camila Duarte. Temos registros de que estava internada em uma clínica de reabilitação há alguns meses. Fugiu recentemente. Rodrigo analisava as fotos em silêncio, tentando processar. Aquela jovem não parecia cruel, parecia perdida. Os olhos dela revelavam medo, desespero, como se estivesse lutando contra algo muito maior que ela mesma. Ela
Ela abandonou o bebê? Perguntou com a voz embargada. Sim, mas não é tão simples, respondeu o detetive. Fizemos uma busca. Descobrimos que Camila havia se afastado da família, envolvida com pessoas erradas. Houve histórico de violência. Não descartamos que ela possa ter sido coagida. Rodrigo passou a mão pelo rosto, sentindo o peso daquela informação. Não sabia se devia sentir raiva ou compaixão, mas uma coisa era certa. Miguel não era apenas um bebê abandonado. Ele fazia parte de uma história muito mais complexa. Naquela noite, de volta em casa, Rodrigo ficou horas olhando para Miguel, que dormia tranquilamente no berço improvisado. Passava os dedos devagar pela manta que o cobria e murmurava: Quem é você de verdade, pequeno? E quem é essa mulher que te trouxe ao mundo? Os dias seguintes foram marcados por incerteza. A polícia continuava à procura de Camila, mas sem sucesso. Rodrigo, por outro lado, vivia cada vez mais envolvido com Miguel. O bebê já começava a reconhecer sua voz, a se acalmar quando estava em seus braços. As manhãs se tornaram diferentes. Em vez do silêncio vazio, agora eram preenchidas pelo choro suave, pelo cheiro de leite morno, pelo riso involuntário de Rodrigo ao ver o pequeno se contorcer no berço. Mas o peso da possível volta da mãe pairava sobre ele como uma sombra. O que aconteceria se Camila aparecesse? E se ela quisesse recuperar o filho? Rodrigo não era o pai, não tinha nenhum direito além do provisório. Ainda assim, no fundo, sentia que Miguel já fazia parte dele. Certa noite, enquanto embalava o bebê na sala, ouviu batidas fortes na porta. O coração disparou. Abriu devagar e encontrou o detetive Marcos. Precisamos conversar, Rodrigo. Encontramos Camila. Rodrigo engoliu seco. Onde ela está? Em um abrigo para mulheres em situação de risco. Foi localizada por assistentes sociais. Está frágil, assustada e quer falar com você. As palavras ecoaram como um trovão. Rodrigo não esperava por isso. Comigo? Sim, ela pediu. Disse que confia em você por ter salvado o bebê. Na manhã seguinte, Rodrigo seguiu com o detetive até o abrigo. O lugar era simples. Paredes claras, um cheiro de desinfetante no ar. Mulheres de diferentes idades circulavam pelo corredor, algumas carregando crianças, outras cabisbaixas. Quando entrou em uma sala reservada, lá estava ela, Camila. Mais magra do que nas fotos, os olhos fundos, mas havia algo de suave em sua expressão ao ver Rodrigo. Você é ele, disse com a voz fraca, tremendo as mãos. O homem que salvou o meu filho. Rodrigo sentiu um aperto no peito. Aproximou-se devagar. Sim, eu estava lá. Eu encontrei. Lágrimas escorreram pelo rosto dela. Eu não queria fazer aquilo. Eu estava com medo. Eles me obrigaram. Disseram que se eu não me desfizesse dele, coisas piores aconteceriam. Eles? Quem são eles? Camila desviou o olhar, assustada. Pessoas que não posso enfrentar. Homens perigosos. Eu não tinha escolha. O silêncio na sala era denso. Rodrigo queria acreditar nela, mas parte de si ainda questionava. Se havia amor, como pôde abandoná-lo daquele jeito? Ele está bem, disse Rodrigo, quebrando o peso da conversa. Está seguro. Saudável. Camila sorriu em meio às lágrimas. Posso vê-lo? Rodrigo hesitou. Não sabia se devia permitir, mas ao olhar nos olhos dela, percebeu algo sincero, uma dor real. Respirou fundo e respondeu. Sim, mas com cuidado. Dias depois, Camila foi autorizada a visitar Miguel sob supervisão. Rodrigo levou o bebê até o abrigo. Quando ela o segurou nos braços, chorou como uma criança. Meu pequeno, meu Miguel, disse revelando o mesmo nome que Rodrigo já usava. A coincidência atingiu Rodrigo como uma flecha. Era como se houvesse um laço invisível que os unia, mesmo em mundos tão diferentes. Mas nada estava resolvido. A polícia ainda investigava os tais homens perigosos mencionados por Camila, e Rodrigo sabia que sua vida nunca mais seria simples. A cada visita, a cada olhar de Camila para o filho, crescia dentro dele o medo de perdê-lo. Numa tarde chuvosa,
Enquanto Miguel dormia em seus braços, Rodrigo murmurou para si: "O que vai ser de nós, pequeno? Eu não sei se consigo lutar contra tudo isso, mas eu vou tentar." Os dias seguintes à revelação de Camila foram um turbilhão. Rodrigo vivia dividido entre a ternura crescente por Miguel e a incerteza quanto ao futuro. Cada visita da jovem mãe reacendia a dúvida. Ele tinha o direito de manter o bebê quando a mulher que o trouxe ao mundo estava viva e aparentemente arrependida? Ainda assim, a lembrança do saco de lixo e do choro frágil ecoava em sua mente. Como confiar em alguém que havia permitido aquilo, mesmo sob ameaça? Certa manhã, o detetive Marcos apareceu em sua porta. Rodrigo, cansado de noites mal dormidas, abriu com Miguel nos braços. O policial entrou sem rodeios. "Rodrigo, precisamos falar. Descobrimos quem são os homens que Camila mencionou." Rodrigo ficou tenso. "Quem são eles?" "Uma pequena quadrilha ligada ao tráfico. Usavam mulheres em situação de vulnerabilidade para transporte de drogas. Camila se envolveu com eles, mas quando engravidou, se tornou um problema. Foi ameaçada. Disseram que se não sumisse com o bebê, fariam mal a ela e à criança." Rodrigo sentiu o sangue gelar. "Então, ela não mentiu." "Não", confirmou Marcos. "Mas o perigo ainda existe. Por isso, precisamos tomar cuidado. Camila está sob proteção. E você, Rodrigo, também precisa ficar atento." O aviso ecoou como uma sentença. Pela primeira vez, Rodrigo percebeu que sua vida estava em risco simplesmente por ter encontrado Miguel. Olhou para o bebê no colo, que balbuciava inocentemente, e murmurou: "Não vou deixar que ninguém te faça mal." Naquela noite, enquanto embalava Miguel, Rodrigo tomou uma decisão. Lutaria por ele. Não sabia como, mas não abriria mão daquela vida que agora fazia parte da sua. Dias depois, fui chamado ao fórum para uma audiência. A sala era fria, formal. De um lado, Rodrigo com seus papéis de guarda provisória. Do outro, Camila acompanhada de um advogado e uma assistente social. O juiz, sério, iniciou a sessão. "Estamos aqui para decidir o destino temporário da criança conhecida como Miguel. Temos, de um lado, o senhor Rodrigo, que o acolheu. Do outro, a mãe biológica, Camila Duarte, que deseja reaver a guarda." Rodrigo apertava as mãos nervosamente. Camila, de olhos vermelhos, olhava fixamente para o filho. O silêncio pesava. "Senhora Camila, por que devo acreditar que a senhora tem condições de cuidar da criança?" Ela respirou fundo, com lágrimas nos olhos. "Porque ele é meu filho. Eu errei, mas fui obrigada. Quero recomeçar. Quero mudar por ele. Não tive forças antes, mas agora tenho." Rodrigo sentiu um aperto no peito. Parte dele acreditava naquela dor, mas outra parte lembrava da cena terrível do lixo. Quando chegou sua vez de falar, levantou-se devagar. "Meritíssimo, eu não sou o pai. Não tenho laço de sangue. Mas desde o momento em que encontrei esse bebê, senti que a vida dele dependia de mim. Eu o alimentei, cuidei dele nas noites de febre, segurei sua mão quando ele chorava. Talvez eu não tenha o direito legal, mas sei que tenho um dever moral, e esse dever é garantir que ele nunca mais seja colocado em risco." A sala ficou em silêncio. O juiz observou ambos por longos segundos. Então declarou: "A decisão não é simples. A guarda provisória será mantida com Rodrigo por mais alguns meses, até que Camila prove sua reabilitação e estabilidade. O bem-estar da criança está acima de tudo." Camila chorou, mas concordou com a decisão. Rodrigo respirou fundo, aliviado e ao mesmo tempo consciente de que aquela era apenas uma batalha vencida. Na saída do fórum, Camila o abordou. "Rodrigo, obrigada por cuidar dele. Eu sei que você o ama." Ele encarou. "Amo sim, mas ele também é seu. Só espero que, se um dia você tiver condições de criá-lo, nunca mais permita que nada o coloque em risco." Camila assentiu, com lágrimas correndo. "Eu prometo." Os meses seguintes foram de constante vigilância. Rodrigo se adaptava cada vez mais à vida de pai improvisado. Aprendeu a lidar com cólicas, com primeiros sorrisos, com noites insones. Miguel crescia rápido, e cada conquista era celebrada como uma vitória pessoal. Mas a sombra da incerteza ainda o acompanhava. Numa noite chuvosa, Rodrigo foi surpreendido por uma ligação urgente do detetive Marcos. "Encontramos os homens, mas eles sabem de você. Fiquem alerta."
Rodrigo apertou Miguel contra o peito, sentindo o coração disparar. Se tentarem chegar perto, eu vou protegê-lo com a minha vida. Na manhã seguinte, policiais vigiaram discretamente a rua onde ele morava. A quadrilha foi presa em uma operação rápida. Com isso, Camila finalmente estava livre da ameaça. Semanas depois, ela voltou a procurar Rodrigo. Estava diferente, mais forte, mais serena. Rodrigo, sei que ainda não tenho condições de assumir Miguel, mas queria pedir algo. Não me afaste dele. Quero ser parte da vida dele, mesmo que aos poucos. Rodrigo olhou para ela em silêncio. Depois sorriu levemente. Miguel não precisa escolher entre nós. Ele pode ter os dois. E assim foi. A relação entre eles, antes marcada pela dor e pelo medo, se transformou em uma parceria improvável. Camila lutava para se reerguer. Rodrigo continuava sendo o pilar que sustentava os primeiros passos de Miguel. Os anos passaram e aquela noite fria na rua em que um choro vindo do lixo mudou tudo nunca saiu da memória de Rodrigo. Ele sabia que poderia ter seguido adiante, fingido não ouvir, mas naquele instante ele escolhera parar. E essa escolha não apenas salvou uma vida, mas também deu sentido à sua própria. Uma tarde ensolarada, já anos depois, Rodrigo caminhava pelo parque com Miguel correndo à frente, rindo alto. Camila os acompanhava com um olhar de orgulho e ternura. Rodrigo parou por um instante, observando a cena. Sentiu o coração aquecer. Miguel, ao perceber que ele havia parado, correu de volta e segurou sua mão. Papai, vem! Rodrigo sorriu. Não havia título legal, não havia sangue em comum, mas naquele momento tudo isso era irrelevante. Ele era pai. Pai porque escolhera ser, porque lutara por isso, porque amara desde o primeiro instante. E no fundo sabia que aquela decisão, a de ouvir um choro no lixo e não ignorar, tinha sido o maior ato de coragem da sua vida.